Caros alunos, vou agora abordar um tema que normalmente vocês têm muita dificuldade. Ao fim e ao cabo, é o efeito parcial médio no modelo Probit, assim como o efeito na média dos regressores. Vamos utilizar a nossa base de dados do END, ok? Com as 40 observações, passo aqui só para vocês identificarem, ok? Reproduzi só as primeiras 4 observações. Eram as 4 pessoas que estão doentes, isto é a febre de cada uma delas, isto é a tosse respectiva. Represento aqui também a média da febre das 40 observações e a tosse média das 40 observações. Só aqui uma referência, se é 0,45 significa que há mais pessoas sem tosse do que com tosse, porque se houvesse mais pessoas com tosse, a média era superior a 0,5. Se houvesse tantas pessoas com tosse como com sem tosse, claro que a média era 0,5. Muito bem, portanto o nosso modelo probabilístico, ok, Probit, baseia-se na distribuição normal, então a probabilidade de uma pessoa estar doente, dada a sua febre e a tosse, é dada por este modelo de regressão, ok? Que pode ser dado pelo Stata, pelo Avius, ok? E aqui estão os diversos coeficientes, o beta-chapéu 0, 1 e 2, que foram obtidos pelo método máximo, a verossimilhança. Para simplificar, vou arredondar às centésimas e o modelo fica assim mais simples, ok? Não esquecer que o que está dentro do modelo é aquilo que o output, tanto do Stata como o SPSS, peço desculpa, tal, o SPSS também dá, mas é o Avius ou o Stata, que são os dois softwares utilizados por vocês, portanto, este interior é o meu Z da distribuição normal, por isso é que eu representei que o nosso Z está aqui, ok? É o que está dentro e é o que, ao fim e ao cabo, o modelo que sai no output nos dá, sabendo nós que, sendo um Probit, nós temos que recorrer à distribuição normal e pôr aqui a distribuição cumulativa da normal. Muito bem. Passo seguinte. Efeito parcial médio da variável febre, que é uma variável contínua. A questão que se põe é, por cada grau de febre adicional, quanto é que aumenta a probabilidade de uma pessoa estar doente? Normalmente, a temática dos efeitos é algo que preocupa, portanto, o gestor, o economista, a pessoa das finanças, por causa da análise de sensibilidade. Eles gostam muito de saber, ao fim e ao cabo, por cada unidade a mais que determinada variável aumenta, qual vai ser o impacto na variável dependente. Ou seja, neste caso, por cada grau de febre a mais, quanto é que aumenta a probabilidade de uma pessoa estar doente? Nós podíamos ser tentados erradamente e afirmar que era os 0,66, que é exatamente o que aparece no output. Okay? Que estes 0,66, pela ideia, por cada grau de febre a mais, a probabilidade de uma pessoa estar doente aumenta a 0,66. Ok? 0,66 está errado. O que aumenta a 0,66 por cada grau de febre a mais é o Z e não o φ de Z. Ok? Ora, o que eu digo aqui, por cada unidade de febre adicional, Z aumenta a 0,66, mas não a probabilidade de estar doente, que é dada pelo φ de Z. Estão a ver, eu fiz aqui incrementos adicionais. Imaginem que eu estou a incrementar aqui 0,66. Por cada 0,66 que eu aumento, esta área que está aqui dentro representa a probabilidade do aumento. E a probabilidade do aumento não é sempre a mesma. Depende da situação em que a pessoa se identifica, não é? Portanto, por isso é que eu digo aqui que incrementos adicionais de 0,66 em Z não vão provocar aumentos constantes do φ de Z. As áreas são diferentes por cada aumento de 0,66 em Z. A única coisa que nós sabemos à partida é que, como o beta-chapéu é positivo, sabemos que faz aumentar o φ de Z, pois maiores valores de Z estão associados a maiores áreas acumuladas. Ou seja, quanto maior o Z, maior a probabilidade da pessoa estar doente, maior a área. Ok? Na distribuição normal, a área é de 1, e quanto mais para a direita eu tiver, quanto maior o valor do Z, maior é a probabilidade. Sabendo eu que o 0 corresponde a um 50% de probabilidade. Cá está a área que dá a probabilidade estimada de uma pessoa estar doente. Então, como determinar o efeito parcial médio da febre? Portanto, eu vou exemplificar só para as primeiras 4 observações e depois é que generalizo. Okay. Então, portanto, como a febre se trata de uma variável contínua, nós poderemos adotar o conceito de derivada. Então, eu vou derivar a probabilidade de uma pessoa estar doente em relação à febre. Ou seja, tenho que derivar a distribuição normal em relação à febre. Ora, mas isto ao fim e ao cabo, é derivada da função composta, ok? Portanto, é a derivada da função composta e então temos que seguir a regra da cadeia. E para eu derivar, portanto, o meu φ, que é a minha probabilidade, ao fim e ao cabo, acumulada, não é? A probabilidade da pessoa estar doente em ordem à febre, eu tenho que seguir a cadeia, eu tenho que derivar o φ em ordem a Z e depois o Z em ordem à febre, ok?
E então cá estou eu a fazer a derivada da composta, seguindo a regra da cadeia, a derivada do φ em ordem à febre, a derivada da probabilidade em ordem à febre, a derivada do φ em ordem a z vezes a derivada do z em ordem à febre. Cá estou eu a pôr a derivada da distribuição normal e depois vezes ainda a derivada do que está dentro, que é o z, que vai ser o próprio coeficiente, que é 0,66. A derivada da distribuição normal é a chamada densidade normal, que aparece na tabela 3 do livro do Bento Morteiro, ok? Do ISEG. E isto é o φ, distribuição normal derivada, função densidade, ok? Assim, o efeito depende da febre e da tosse de cada indivíduo. Então, eu estou aqui a dar exemplos. Por exemplo, para a observação 1, que tem 39 de febre e tosse, o efeito seria o φ minúsculo, que é a densidade, dada pelo 39 e o 1 de tosse que ele tem, e dava um efeito de 0,10. Quer dizer que na situação de 39 de febre e com tosse, 1 grau de febre a mais traria um aumento da probabilidade da pessoa estar doente de 0,10. Ok? Chama a atenção que este Z que está aqui é 1,38, este valor que está aqui dentro. E onde é que eu vou buscar este valor? Eu vou buscar a tabela da distribuição, a tabela de densidade normal, que é a tabela 3. Ela encontra-se aqui. Eu quero ver o valor 1,38. Pois o valor 1,38 eu tinha que ir ao 1,3, ok? E ao 0,08. E no ponto de encontro, ok, estaria aqui 0,1539, salvo erro, ok? Exatamente, 0,1539 vezes o 0,66. Para a observação 2, ela tem 40 de tosse e tem 40 de febre e tem tosse. E o efeito calculava-se da mesma maneira, já tínhamos aqui um valor 2,04 e lá íamos nós aqui à tabela ao 2,04, 2,0, ok, 0, 1, 2, 3, 4, dava 0,0498, ok? A tabela 3, tabela da densidade normal. Não confundir com a distribuição. A derivada desta, que é a distribuição, é esta, que é a densidade, ok? É na densidade que nós vamos ver aqui assim. Pronto. E cá está o valor 0,0498 vezes 0,66, quer dizer que um indivíduo com 40 de febre e com tosse, 1 grau de febre adicional aumentava em 0,03 a probabilidade da pessoa estar doente. Vamos ver outra observação. Observação 3, tem 38 de febre e tosse e, pela mesma forma, nós calcularíamos a probabilidade ao fim e ao cabo, por cada grau, por 1 grau de febre a mais. Portanto, se a febre passasse de 38 para 39, estão a ver, 1 grau de febre adicional, portanto, aumentaria a probabilidade de estar doente cerca de 0,20, correspondente então a um Z de 0,72, que agora já não vou à tabela, espero que tenham percebido como se consulta. Para a observação 4, isto é muito importante também, reparem, a observação 4 tem a mesma febre e a tosse da primeira observação, quer dizer que o efeito é igual, porque a conta era exatamente a mesma, aquela que íamos fazer. Peço desculpa, é igual à observação 2, ok? 40 e tosse, portanto, a observação 2 está na mesma situação da observação 4, portanto, o efeito seria idêntico, ok? Idêntico. Portanto, observações com febre e tosse ao mesmo nível têm exatamente o mesmo efeito. Só observações com febre e tosse diferente, ok? É que terão efeitos diferentes. Mas isso é que é importante perceber, que situações diferentes terão probabilidades diferentes, terão efeitos diferentes, quero dizer. Assim, se eu apenas tivesse 4 observações, o efeito parcial médio da febre obtinha-se fazendo a média dos 4 efeitos que eu efetuei anteriormente. Então eu diria que estima-se que por cada grau de febre a mais, a probabilidade de uma pessoa estar doente aumentava em média 0,09, ou seja, cá estou a fazer o efeito parcial médio. Contudo, nós temos 40 observações, então genericamente eu tinha que fazer a média dos 40 efeitos. Eu dei um exemplo só de 4, ou seja, eu tinha que fazer 1 sobre 40 e tinha que calcular os efeitos, os 40 efeitos, ok? Isto normalmente não sai com a professora Esmeralda, mas não quer dizer que não possa sair. Mas ele teria que comunicar, ao fim e ao cabo, qual é que era a média, ao fim e ao cabo, dos 40 efeitos. Ele tinha que calcular, dizer-nos, portanto, qual era que era o valor. Nós não vamos fazer uma média de 40 efeitos nós próprios, ok? Portanto, precisávamos da série dos 40 efeitos e depois da respectiva média. Precisávamos de um output para nos dar isto. Uma solução prática, muito utilizada pela professora Esmeralda, não é? Menos pelo professor Arturo, será o efeito na média dos regressores, ou seja, nós calcularmos o efeito para uma observação hipotética que tenha
a média da febre observada e a média da tosse. No nosso exemplo, as médias, portanto, foram comunicadas aqui. Eu referi que a febre média era 37,125 e a tosse média era 0,45. Portanto, é calcular o efeito para esta situação, para a febre média e para a tosse média, que, substituindo os valores e calculando, ainda à tabela da densidade normal e fazendo a substituição, isto era um valor 0,26, o que nos permitia fazer uma interpretação. Estima-se uma observação com 37,125 de febre e 0,45 de tosse, que é a média dos regressores. Numa situação destas, um grau de febre adicional, a probabilidade de uma pessoa estar doente aumenta aproximadamente 0,26. Ok? Agora vamos ver a situação do efeito parcial médio da tosse, que é uma variável dummy. Portanto, aqui, como se trata de uma variável dummy, já não faz sentido falar na derivada, porque a tosse passa diretamente de 0 para 1 e o conceito de derivada muitas vezes é utilizado em variáveis contínuas, em que permitem aumentos infinitesimais, daí não ser correto. O professor Artur liga muito a isto e não tolera, de facto, este tipo de situações. E já a professora Esmeralda, ao fim e ao cabo, já tolera um pouco isto, ok? Mas eu vou dar por aquilo que eu acho que é correto, e de facto o correto é não se poder fazer derivadas de variáveis dummy, ok? O facto de uma observação ter tosse, quanto é que aumenta a probabilidade de estar doente, ok? Podíamos ser novamente tentados a errar e dizer que é 0,77, que não é mais o coeficiente da tosse. Estão a ver? O coeficiente da tosse arredondado era 0,77, não, mas ou seja, uma pessoa que tem tosse tem o valor de Z superior em 0,77 do que uma pessoa que não tem tosse. Portanto, é o valor de Z, ok? É o Z, ok? E não a probabilidade. Mas sabemos, contudo, como é positivo, sabemos que uma pessoa que tem tosse tem uma probabilidade de estar doente superior a uma que não tenha tosse, porque tem um valor de Z maior. Portanto, quando a variável é dummy, a abordagem é diferente, pois não deverá, em correção, utilizar o conceito de derivada. Vou exemplificar para as primeiras 4 observações e, posteriormente, é que vou generalizar. Para as 4 observações, vamos comparar a probabilidade de cada um estar doente com tosse e sem tosse. Ou seja, vamos criar a situação hipotética de qualquer uma das 4 primeiras pessoas, que eu vou exemplificar para as 4 primeiras pessoas, eu vou pôr as 4 primeiras pessoas com tosse perante as situações de febre que elas têm, menos a probabilidade de elas estarem doentes nas mesmas situações de febre, mas sem tosse. Ok? O que é que isto significa? Por exemplo, a observação 1. A observação 1 é uma pessoa que tem 39 de febre e tem tosse, mas não faz mal ter tosse. O que eu vou fazer é, vou calcular a probabilidade de uma pessoa que tem 39 de febre de estar doente com tosse e aqui sem tosse. Portanto, eu aqui simplesmente pus o 0,77 vezes 1 e aqui simplesmente omiti porque está vezes 0. Ora, isto dá a probabilidade, isto é a distribuição de probabilidade, é a tabela 4 da distribuição normal, ou seja, é o φ de 1,38 menos o φ de 0,59, ou seja, o φ de 1,38, a gente tem 1,3 e depois 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é 0,9162, ok? E aí já é a distribuição, é a tabela 4. Ok? E aqui estava 0,59. 0,59 vou ao 0,5 e o 9 é o último, dá 0,7224. E a tabela de distribuição normal, ok? Dá 0,19. Ou seja, uma pessoa que tenha 39 de febre, o que acontece é que a probabilidade de estar doente se tiver tosse é de 0,19, em termos probabilísticos, superior a uma pessoa com 39 de febre, mas sem tosse. Ok? A probabilidade de estar doente é 0,19. Superior. Ok. Vamos fazer o efeito para a segunda observação. A segunda observação tem 40 de febre. Vou comparar exatamente a probabilidade de uma pessoa estar com 40 de febre com tosse contra sem tosse e dava 0,08. A observação 3, portanto, é uma pessoa que tem 38 de febre e tem tosse. Portanto, calcula a probabilidade de uma pessoa com 38 de febre estar doente com tosse e comparativamente com a probabilidade de estar doente, mas sem tosse. Fazendo os cálculos, dá cerca de 0,29. O efeito da observação 4, como é igual ao da observação 2, dá 0,08 também. Assim, se tivermos apenas 4 observações, o efeito parcial médio faria-se fazendo a média das 4 observações. Era 0,16, ou seja, estima-se que, portanto, por cada... ou seja, estima-se que uma pessoa que tem tosse tem, em média, uma probabilidade 0,16 superior de estar doente
se tiver tosse, comparativamente com uma situação, nas mesmas condições de febre, como é óbvio, mas sem tosse. Estão a ver o efeito parcial médio aqui com a média dos 4 efeitos. Mas genericamente vai ser com as observações todas, que no nosso caso são 40, eu teria que fazer 40 efeitos, ok? Precisava dos 40 efeitos e depois da média deles todos, ok? Portanto, uma situação mais prática é a tal efeito parcial médio na média dos regressores, que é muito utilizado pela professora Esmeralda, ok? No exemplo, a febre média era 37, 60, 25 e a tosse média era cerca de 0,4025. Mas aqui não vai interessar a tosse média porque a gente quer ver o efeito da tosse. Então interessa-me só a média da febre, que eu vou obrigar as pessoas todas a terem, ao fim e ao cabo, tosse contra não ter tosse. Neste caso não são as pessoas todas, é simplesmente a observação que tem os valores médios dos regressores, é uma observação hipotética e vou colocar a febre média, que são os 37, 60, 25, e calculo a probabilidade de uma pessoa que tem 37, 60, 25 de febre estar doente com tosse contra a probabilidade de estar doente com os mesmos 37, 60, 25 de febre, que é a febre média, mas sem tosse. E a probabilidade, ao fim e ao cabo, a diferença, o efeito, ao fim e ao cabo, era cerca de 0,30. Então, estima-se que uma observação com 37,625 de febre, que é a média do regressor, neste caso, que numa observação, ok, estima-se que numa observação com 37% de febre, a probabilidade de estar doente com febre é 0,30 superior à probabilidade de estar doente, mas sem febre. Pronto, espero que tenham compreendido bem portanto, este conceito do efeito parcial médio, portanto não é assim acessível e espero que com esta situação dos 4 efeitos que eu terminei, do efeito médio dos 4 e depois com a generalização para os 40, não é, tenha ficado melhor entendido, portanto, esta temática do efeito parcial médio e também da solução mais prática utilizada pela professora Esmeralda, que é utilizar o efeito, não é, mas na observação que é hipotética que tem o valor médio dos regressores. Ok, muito obrigado, bom estudo e espero que corra tudo bem. Exponham sempre.